Você já imaginou perder tudo em um único momento? A casa, a dignidade, até mesmo os próprios filhos? Esta é a história de uma mulher que tocou o fundo do poço e descobriu que ainda era possível recomeçar. Uma história sobre dor, abandono, mas também sobre a coragem de aceitar uma segunda chance quando o passado bate à porta. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Deixe seu like no vídeo caso goste desta história e conte nos comentários de onde você é e que horas você nos ouve. Tem coisa que a gente não esquece, mesmo quando tenta. Tem coisa que fica grudada na alma como barro molhado no pé descalço. Eu sei disso porque já tentei de tudo. Trabalhar até o corpo pedir trégua, rezar até a voz sumir, dormir cedo para não pensar. Mas o luto não respeita cansaço. Ele entra pelos vãos da porta, se arrasta pelo chão frio, deita do lado da gente na cama vazia e fica ali, pesado, quente, grudento como o suor da febre. Meu nome é Helena, tenho 46 anos, mas o espelho me mostra uma mulher mais velha. O sol do sertão queima a pele e a vida queima o resto. Faz 3 anos que enterrei meu marido, o Antônio. 3 anos que essa cabana virou minha prisão e meu refúgio. 3 anos que eu acordo todo dia sem saber direito para quê. A cabana fica no fim de um caminho de terra que ninguém mais usa. Uns 15 quilômetros da cidade se for pela estrada velha. Mas ninguém vem por aqui, nem precisa. Não tem nada que preste nessa direção. Só mato, cerca caída, pedra solta e essa casa que mais parece assombração do que lar. O telhado tem mais buraco que telha. Quando chove, ponho o balde no chão e fico ouvindo a água pingar a noite toda. Plim, 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 que nem relógio, contando o tempo que não passa. As janelas não têm vidro. Tapei com tábua velha que achei no galinheiro abandonado dos fundos. De dia, a luz entra pelos vãos e desenha listras no chão de cimento rachado. De noite, o vento assobia por essas frestas e traz o cheiro de capim seco. Terra molhada quando vai chover e, às vezes, quando o vento vem de longe, o cheiro de fumaça de alguma queimada distante. Durmo num colchão fino, desses que a espuma já virou pó. Tem um cobertor que era do Antônio. Ainda cheira a ele, ou eu que imagino. Não sei mais. Tem dia que abraço esse cobertor e choro sem fazer barulho. Tem dia que nem isso consigo. Os filhos não moram mais comigo. Isso dói mais que tudo. O Rafael está com minha irmã em Brasília. A Ana Luísa foi para a casa da madrinha lá em Uberlândia. Eu que mandei. Não porque não quisesse eles perto, mas porque amor de mãe às vezes é deixar ir embora antes que vejam a gente desmoronar de vez. Quando o Antônio morreu, veio tudo junto. A dívida do banco, a conta do hospital, o agiota que ele tinha feito negócio sem me contar. Em 3 meses perdemos tudo. A casa, o terreno, o carro velho, a dignidade. Os amigos sumiram igual neblina quando o sol esquenta. As portas se fecharam com aquela educação gelada que machuca mais que um tapa na cara. Eu vi gente atravessar a rua para não ter que cumprimentar. Vi gente fingir que não me conhecia. E vi no olhar das minhas crianças o medo crescendo. Medo de mim, medo do que ia ser da gente. Foi aí que eu decidi. Eles não iam me ver afundar. Mandei embora com o coração sangrando, mas mandei. Disse que era só até eu me organizar. Prometi que ia buscar logo, mas passaram-se meses. Depois 1 ano, depois 2, e agora 3. E eu continuo aqui nessa cabana, esquecida por Deus e pelos homens, sem coragem de voltar e sem força para seguir em frente. Sobrevivo de bico. Lavo roupa para uma família lá da cidade. O dinheiro mal dá para o arroz, feijão, um pedaço de carne seca de vez em quando. Caminho 6 quilômetros toda segunda e sexta para pegar a trouxa de roupa na casa da dona, Margarida. Ela é boa comigo, não pergunta muito, paga direitinho. Mas eu vejo no olhar dela aquela piedade que dói. Aquela coisa de quem olha e pensa, coitada, olha no que essa mulher virou. E eu virei mesmo. Virei sombra, virei silêncio. Virei essa coisa que arrasta os pés na poeira vermelha e não sabe mais se está viva ou só. Respirando por teimosia. A rotina aqui é sempre a mesma. Acordo com o sol entrando pelas frestas, acendo o fogão à lenha quando tem lenha. Esquento a água do café no bule preto, já todo amassado. Tomo café puro, sem açúcar. Aprendi a gostar do amargo.
Combina com tudo. Depois saio para o terreiro. Não tenho bicho, não tenho plantação, mas saio assim mesmo. Fico ali parada, olhando o horizonte, o capim balançando com o vento, os urubus rodeando lá longe, procurando carniça. O céu aqui é grande demais. Às vezes acho que é por isso que a solidão pesa tanto. Porque não tem onde se esconder debaixo desse céu aberto, desse sol que enxerga tudo. Tem uma cerca velha nos fundos da cabana. Já caiu quase toda, mas ainda tem uns mourões de pé, tortos, carcomidos de cupim. Às vezes eu sento ali na sombra rala de um pé de aroeira e fico só olhando o nada, pensando em tudo. Penso no Antônio, no jeito que ele ria, mostrando os dentes todos quando contava piada, no jeito que pegava as crianças no colo e fingia que ia jogar elas pro alto, no jeito que me abraçava de noite, mesmo depois de anos de casado, como se eu ainda fosse a moça de 20 anos que ele conheceu na festa de São João. Penso nas crianças, no Rafael, que tinha medo de escuro e dormia com a mão na minha, na Ana Luísa, que cantava baixinho enquanto brincava com as bonecas de pano que eu costurava. Será que eles ainda lembram de mim? Será que me odeiam por ter mandado embora? Será que entendem? Eu ligo de vez em quando. Uso o telefone da venda do seu Antero, lá na vila. Falo rápido porque cada minuto custa e eu não tenho dinheiro para desperdiçar. Eles dizem que estão bem, dizem que estão estudando, dizem que têm saudade, mas a voz é distante. Como se eu fosse uma tia que liga no aniversário, não a mãe deles. Isso me mata por dentro. Tem dia que a tristeza é tanta que eu nem consigo sair da cama. Fico ali deitada, olhando para o teto esburacado, vendo a luz mudar de cor, conforme o sol anda no céu. Nesses dias, a fome vem, mas eu não levanto. A sede aperta, mas eu não vou até o balde de água. Fico só ali esperando a noite cair, esperando o cansaço vencer, esperando acordar no outro dia e descobrir que tudo não passou de um pesadelo ruim. Mas acordo, sempre acordo e o pesadelo continua. Tem outras vezes, mais raras, que uma raiva sobe do peito. Uma revolta que me faz querer gritar, quebrar as coisas, socar a parede até o punho sangrar. Raiva de Deus que levou meu marido. Raiva do banco que tomou minha casa. Raiva dos amigos que sumiram. Raiva de mim que não consegui segurar a onda. Raiva desse mundo injusto que esmaga os fracos e rios caídos. Mas essa raiva não dura. Ela queima rápido e apaga, deixando só cinza. E aí volta o vazio. O vazio é pior que a dor. A dor, pelo menos, a gente sente. O vazio é quando não sente mais nada. É quando olha para o prato de comida e tanto faz comer ou não. É quando ouve o nome dos filhos e o coração não aperta mais. É quando acorda de manhã e pensa, pra quê? Eu cheguei nesse ponto. Cheguei no lugar onde o corpo ainda funciona. Mas a alma desistiu. Foi numa tarde de setembro que tudo começou a mudar. Setembro aqui é mês de calor bruto, seco, que racha a terra e faz a garganta doer só de respirar. O vento sopra quente, levantando poeira vermelha que gruda na pele, no cabelo, na roupa. É mês de esperar chuva que não vem. Eu estava no terreiro estendendo a roupa que tinha lavado. Não era minha roupa, era da dona Margarida, mas eu lavo com cuidado, como se fosse. Cada peça estendida no varal de arame é um pouco de dignidade que ainda sobrou. O sol já estava caindo. Aquele sol de fim de tarde que pinta tudo de dourado, que faz as sombras ficarem compridas e tortas. Eu gostava daquela hora. Era a única hora do dia que eu sentia um pouco de paz, como se o mundo inteiro respirasse junto, mais devagar, antes da noite chegar. Foi quando ouvi o barulho. Cascos de cavalo. Parei na hora com o pano na mão ainda pingando. Fiquei escutando. O barulho vinha pela estrada velha, subindo o morro. Ninguém vinha por aqui. Fazia meses que eu não via ninguém, além da dona Margarida e do seu Antero. A cabana ficava longe demais, isolada demais. Quem viria? O coração disparou sem eu entender por quê. Larguei o pano no balde e fui até a beirada do terreiro. Coloquei a mão na testa para fazer sombra e olhei para a estrada. A poeira vermelha subia no ar, marcando o caminho de quem vinha. Então eu vi um homem, a cavalo. A silhueta recortada contra o sol poente, chapéu de couro, ombros largos. O cavalo vinha num trote calmo, mas decidido.
como se soubesse exatamente onde estava indo. Meu estômago revirou. Não podia ser. Depois de tanto tempo, depois de tudo, não podia ser ele. Mas eu reconheci. Reconheci antes mesmo de ver o rosto. Reconheci pelo jeito de segurar as rédeas, pelo jeito de sentar na sela, pelo jeito que o corpo balançava no ritmo do cavalo. Era o Roberto, o homem que eu amei antes do Antônio, o homem que eu larguei quando escolhi casar e ter família, o homem que jurou que nunca ia me esquecer. E agora ele estava ali, vindo na minha direção. Minhas pernas tremeram. Pensei em correr para dentro da cabana, trancar a porta, fingir que não tinha ninguém. Mas era tarde. Ele já tinha me visto. Já ergui a mão acenando. Fiquei parada feito estaca. O cavalo parou a poucos metros. Roberto desceu devagar, tirou o chapéu, passou a mão no cabelo grisalho. Os olhos dele me encontraram e naquele momento eu soube. Ele via tudo. Via a mulher magra, queimada de sol, com roupa velha e remendada. Via a cabana caindo aos pedaços. Via a vergonha estampada no meu rosto. Ele deu um passo na minha direção. Helena, disse com aquela voz grave que eu não ouvia fazia mais de 20 anos. Eu quis responder, mas a garganta fechou. As lágrimas vieram antes das palavras. E aí, sem aviso, minhas pernas cederam. Desabei no chão de terra, batida, e a última coisa que ouvi foi o grito dele chamando meu nome. Acordei com o cheiro de café. Não aquele café ralo que eu fazia no bule preto coado em pano velho. Era café de verdade, forte, cheiroso. O tipo de café que a gente toma em casa, de gente que ainda tem o que oferecer. Abri os olhos devagar. A claridade me cegou por um segundo. Não era a luz entrando pelas frestas da cabana. Era a luz de janela de verdade, com cortina branca balançando na brisa. O teto era limpo, sem buracos, sem manchas de umidade. As paredes eram pintadas de um azul claro, cor de céu sem nuvem. Eu não estava na cabana. Tentei me mexer, mas o corpo pesava. Tinha um cobertor limpo por cima de mim, macio, cheirando a sabão de coco e sol. A cama era firme, não afundava no meio como meu colchão velho. Tinha um travesseiro de verdade debaixo da cabeça. O pânico veio num estalo. Onde eu estava? Como cheguei aqui? E as crianças? Não, as crianças não estavam comigo. Já não estavam fazia tempo. Mas a confusão na cabeça era tanta que por um segundo eu achei que tinha esquecido delas em algum lugar, que tinha falhado de novo. Respirei fundo, tentei acalmar o coração. Foi aí que a porta se abriu. Roberto entrou com uma xícara fumegante na mão. Ele tinha tirado o chapéu, lavado o rosto. Os cabelos grisalhos ainda estavam úmidos, penteados para trás. A camisa xadrez estava limpa, os botões abertos no peito. Ele me olhou e parou como se tivesse medo de se aproximar demais. "Você está melhor?" perguntou baixo. Eu não respondi logo. Fiquei só olhando para ele, para o homem que eu tinha conhecido quando era nova, quando ainda acreditava que o mundo podia ser bom. Roberto tinha sido meu primeiro amor de verdade. Não aquele amor de adolescente de pegar na mão escondido. Era amor de gente grande, de planos, de futuro. Mas eu escolhi o Antônio. Escolhi a segurança, a família certa, o casamento que meus pais aprovavam. Roberto nunca me perdoou. Disse que eu tinha medo de ser feliz. Disse que ia se arrepender e ele estava certo. Onde eu estou, consegui falar, a voz saindo rouca. "Na minha casa. Trouxe você desmaiada. Estava ardendo em febre, Helena. Estava mais para morta que para viva." Ele se aproximou e colocou a xícara numa mesinha de cabeceira que eu nem tinha reparado. Fiquei encarando o café. Vapor subindo em espirais finas, parecia uma miragem. As crianças, comecei, mas ele levantou a mão. "Não tem criança nenhuma na cabana, Helena. Eu procurei. Só tinha você." O aperto no peito voltou. Vergonha. Vergonha pura e crua. Ele tinha visto. Tinha visto o colchão podre no chão, o telhado furado, as tábuas tapando as janelas. Tinha visto o balde de água suja, a panela vazia no fogão, a roupa remendada no varal. Tinha visto o fundo do poço onde eu morava. Virei o rosto para o lado, para não ter que encarar os olhos dele. "Você não devia ter me trazido para cá", murmurei. "Devia ter me deixado lá." "Deixar?" A voz dele saiu mais dura. "Deixar você morrer naquela porcaria?" Ficou um silêncio grosso no ar. Ele puxou uma cadeira e sentou do lado da cama, longe o suficiente para não me assustar.
perto o bastante para eu sentir o peso da presença dele. Helena, eu passei 3 semanas procurando você. 3 semanas. Desde que a dona Margarida me disse que uma mulher ia lá buscar roupa para lavar e pagava com a cara de quem estava fugindo de alguma coisa. Ela descreveu você. Eu sabia que era você. Por que procurou? Perguntei ainda sem olhar para ele. Porque nunca parei. A resposta veio tão direta que me fez virar a cabeça. Os olhos dele estavam fixos em mim. Olhos castanhos, fundos, cansados. Olhos de homem que já viu coisa demais, mas que ainda tinha força para aguentar um pouco mais. O Antônio morreu faz 3 anos, continuou ele. Eu soube, todo mundo soube. E soube também que você sumiu, que perdeu tudo, que mandou os filhos embora. Não é da sua conta, disparei, e a raiva saiu de repente, quente, descontrolada. Nada disso é da sua conta, Roberto. Você não faz parte da minha vida faz anos. Eu sei, disse ele calmo, mas você ainda faz parte da minha. Aquilo me calou. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto, parecia cansado. Não só do corpo, da alma. Você acha que eu consegui te esquecer, Helena? Você acha que foi fácil? Eu casei, tive filhos, construí uma vida, mas toda vez que eu via uma mulher com seu jeito de andar, o coração disparava. Toda vez que ouvia uma voz parecida com a sua, eu olhava. Eu tentei, juro que tentei, mas não conseguia apagar você de mim. Fechei os olhos com força. Não queria ouvir aquilo. Não agora. Não quando eu estava quebrada, humilhada, sem nada para oferecer. Minha mulher morreu faz 2 anos, continuou ele. Câncer. Foi rápido. Ela sofreu, mas foi rápido. Os meninos já são grandes, cada um seguiu seu rumo. Fiquei sozinho. E aí, quando soube de você, pensei, se tenho uma chance de fazer alguma coisa direito nessa vida, é agora. Abri os olhos. Ele estava olhando para as próprias mãos, calejadas, marcadas pelo trabalho. Não vim aqui para cobrar nada, disse baixo. Não vim para dizer que você errou, ou que eu estava certo. Vim porque não consigo deixar você assim. Não você. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Desci a cabeça, cobri o rosto com as mãos, chorei feito criança. Chorei tudo o que tinha segurado nesses 3 anos. Chorei a morte do Antônio. A perda da casa, a distância dos filhos, a solidão, a fome, a vergonha. Chorei porque tinha alguém ali, alguém que se importava, alguém que não tinha virado as costas. Roberto não disse nada, não tentou me tocar, só ficou ali sentado esperando eu esvaziar. Quando finalmente parei, limpei o rosto com as costas da mão. Minha voz saiu fraca, mas firme. Eu não vou ficar aqui, Roberto. Não posso. Por quê? Porque eu não presto. Porque eu não tenho nada. Porque você merece coisa melhor do que cuidar de uma mulher quebrada que você amou há 20 anos atrás. Ele se levantou da cadeira, ficou de pé, alto, forte, com aquele jeito de homem, que não tem medo de enfrentar. Tempestade. Helena, escuta bem o que eu vou te falar. Você não está quebrada. Você está machucada. E machucado se cura. Você não perdeu o valor só porque perdeu as coisas. E eu não vim aqui por pena. Vim porque ainda acredito na gente que você é, na mulher que eu conheci, na mulher que ainda está aí dentro, mesmo que você não acredite mais. Fiquei calada. Não tinha resposta para aquilo. Ele apontou para a xícara de café. Toma, enquanto está quente. Depois você come. Tem comida pronta lá embaixo, e tem roupa limpa, e tem um banho quente esperando. E amanhã, se quiser ir embora, eu mesmo te levo de volta, mas hoje você descansa. Saiu do quarto e fechou a porta devagar, sem fazer barulho. Fiquei sozinha, encarando a xícara de café. Peguei ela com as 2 mãos. Estava quente, queimava as palmas, mas era uma queimadura boa, do tipo que lembra que a gente ainda está viva. Tomei um gole. Era forte, amargo, mas tinha açúcar e tinha gosto de cuidado. Eu não lembrava a última vez que alguém tinha feito café para mim. Passei o resto do dia naquela casa como um fantasma. Tomei banho quente, vesti a roupa que ele deixou separada. Era de mulher, devia ser da falecida esposa dele. Servia certinho, como se tivesse sido feita para mim. Desci para a cozinha e comi. Arroz, feijão, um pedaço de carne assada, salada. Comida de verdade, comida que enche a barriga e esquenta o peito. Roberto não falou muito, só serviu, sentou do outro lado da mesa e comeu em silêncio. De vez em quando nossos olhos se encontravam e ele dava um meio sorriso.
Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem sabe que as coisas são complicadas, mas que ainda assim está ali. À noite, quando o sol tinha sumido e o céu era um breu só, fui para o quarto de novo. Deitei na cama limpa, coberta pelo lençol cheiroso. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira sem pesadelo, sem acordar no meio da madrugada suando frio, sem ouvir a chuva pingando no balde. Dormi como quem merece. Acordei com o canto do galo. Não era o som estridente que me assustava de manhã na cabana, quando o bicho do vizinho distante gritava feito louco para o sol nascer. Era um canto mais suave, mais perto, vindo do quintal. Um som que lembrava infância. Lembrava quando a vida ainda era simples. Levantei devagar, testando o corpo. A febre tinha ido embora. As pernas não tremiam mais. Tinha até um pouco de força nos braços. Fui até a janela e abri a cortina. A vista me deixou sem ar. A casa do Roberto ficava numa elevação pequena, cercada de pasto verde. Cerca bem feita. Árvores frondosas. Tinha um curral nos fundos, uns bois pastando tranquilos, um galinheiro de verdade, com telhado de zinco brilhando no sol da manhã. Mais longe, uma horta cercada. E além disso tudo, o horizonte aberto, o céu imenso, as montanhas azuladas ao longe. Era bonito demais para ser verdade. Por um instante, senti vontade de ficar ali para sempre, de esquecer a cabana, de esquecer a vida que tinha deixado para trás, de fingir que aquilo era meu, que eu merecia aquilo. Mas a culpa voltou rastejando igual cobra no mato. Eu não merecia nada daquilo. Vesti a roupa simples que ele tinha deixado e desci. A casa era pequena, mas aconchegante. Chão de tábua corrida, móveis de madeira escura, uma mesa grande na cozinha. Tinha cheiro de café fresco no ar. Roberto estava sentado na varanda de costas para mim. Fumava um cigarro de palha, olhando para o horizonte. Quando ouviu meus passos, apagou o cigarro no cinzeiro de barro e se virou. Dormiu bem? Assenti com a cabeça. Tem café pronto. Sirva-se à vontade. Tem pão, tem queijo, tem manteiga. Tem até bolo que a vizinha trouxe ontem. Ele falava com naturalidade, como se fosse normal eu estar ali, como se não houvesse nada de estranho numa mulher que ele não via há 20 anos estar sentada na cozinha dele, comendo o pão dele, usando a roupa da mulher morta dele. Comia em silêncio. Cada garfada parecia pesar, não no estômago, na consciência. Quando terminei, lavei a louça na pia. Ele não pediu. Eu só senti que precisava fazer alguma coisa. Precisava retribuir de algum jeito. Mesmo que fosse só lavando um prato. Roberto apareceu na porta da cozinha, chapéu na mão. Vou dar uma volta no pasto ver as cercas. Se quiser vir comigo, é bem-vinda. Hesitei. Parte de mim queria ficar trancada. No quarto, longe do mundo. Mas outra parte, uma parte que eu achava que tinha morrido, sentiu vontade de ver o sol, de andar, de respirar ar puro sem medo. Oh, disse. Ele sorriu de leve e esperou eu calçar as botinas velhas que ele tinha deixado perto da porta. Caminhamos pelo pasto em silêncio. O capim estava alto, verde, ainda molhado do orvalho da noite. A terra era firme, vermelha, boa. Os bois nos olhavam com aquela cara de quem não entende muito bem o que está acontecendo, mas também não liga. Um vento fresco soprava, trazendo o cheiro de eucalipto das árvores plantadas na divisa do terreno. Roberto andava na frente, testando os mourões da cerca, apertando o arame farpado, conferindo se estava tudo no lugar. Eu ia atrás, só observando. Ele trabalhava com calma, com capricho. Era um homem que cuidava das coisas. Um homem que não deixava nada se perder por descuido. Isso aqui é tudo seu? Perguntei, quebrando o silêncio. É, herdei do meu pai. Ele comprou essas terras quando eu era menino. Trabalhei nelas a vida inteira. Passei para meus filhos, mas eles não quiseram. Um foi para a cidade ser engenheiro. O outro casou e foi morar no Mato Grosso do Sul. Fiquei sozinho aqui. E você não se sente perdido? Ele parou, virou para mim, tinha suor na testa apesar da manhã fresca. Às vezes admitiu, mas a terra não deixa a gente se perder por muito tempo. Ela puxa a gente de volta. Sempre tem o que fazer. Sempre tem um bicho para cuidar, uma cerca para consertar, uma roça para plantar. É trabalho que não acaba, mas é trabalho que faz sentido.
Continuamos andando. Chegamos numa parte onde a cerca estava caída. Alguns mourões tinham apodrecido e cedido. O arame estava solto, arrastando no chão. Vou ter que consertar isso aqui, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Posso ajudar, falei sem pensar. Ele me olhou surpreso. Sério? Sei pregar mourão. Sei esticar arame. O Antônio me ensinou. A gente tinha um pedaço de terra antes de perder tudo. Roberto não respondeu na hora. Só ficou me encarando como se estivesse vendo algo que ele não esperava. Então vamos precisar de ferramenta, disse por fim. Vou buscar lá em casa. Espera aqui. Ele saiu caminhando de volta e eu fiquei ali sozinha no meio do pasto. O sol subia no céu. Os grilos cantavam no capim. Uma borboleta amarela passou voando devagar, quase preguiçosa. Fechei os olhos e respirei fundo. O ar cheirava a vida, a coisa crescendo, a esperança brotando. E foi aí que eu ouvi um barulho de motor. Vinha da estrada, um carro subindo o caminho de terra. O barulho foi ficando mais alto, mais perto. Abri os olhos, olhei na direção da casa. Um carro preto parou no terreiro, vidros escuros. O motor desligou, a porta se abriu. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele carro. Um homem saiu. Terno escuro, óculos de sol, cabelo gomado para trás. Ele olhou em volta, avaliando. Tinha aquele jeito de quem está acostumado a mandar. De quem não precisa pedir, só exige. Era o Valdemar, o homem que tinha me ameaçado anos atrás, quando eu ainda estava com os filhos. O dono da terra onde a cabana ficava. O homem que disse que ia me denunciar por invasão, que ia chamar o conselho tutelar, que ia me tirar as crianças. Eu tinha fugido dele, tinha mandado os filhos embora por causa dele. E agora ele estava ali. Roberto saiu de dentro de casa com a caixa de ferramentas. Parou quando viu o homem. Posso ajudar? Perguntou a voz educada, mas desconfiada. Valdemar tirou os óculos escuros devagar, sorriu. Um sorriso de cobra. Roberto Ferreira, não é? Prazer. Meu nome é Valdemar Costa. Sou dono de algumas propriedades aqui na região. Vim fazer uma visita de cortesia. Não conheço você, disse Roberto seco. Mas eu conheço você. O sorriso ficou maior. E conheço também a visitante que está na sua casa. Meu coração gelou. Ele sabia. Valdemar deu alguns passos na direção de Roberto, as mãos nos bolsos. Tranquilo demais. Vim aqui para te fazer um favor, Roberto. Vim te avisar que a mulher que você trouxe para sua casa não é quem você pensa. Ela é uma invasora, uma criminosa. Morou ilegalmente numa propriedade minha por meses. Pôs em risco a vida de 2 crianças e fugiu antes que a justiça pudesse intervir. Isso é mentira. A voz de Roberto saiu baixa, mas firme. É? Valdemar tirou um envelope do bolso interno do paletó. Tenho fotos, tenho documentos, tenho testemunhas. Posso provar tudo. E se você continuar abrigando essa mulher, você vai se tornar cúmplice. Vai responder junto com ela. Meus joelhos quase cederam. Eu estava longe demais para ouvir direito, mas conseguia ver a cena. Conseguia ver o jeito do Valdemar falando, o jeito do Roberto ficando tenso. Valdemar se aproximou mais. Agora eu sou um homem razoável. Não quero criar problema. Se ela sair daqui hoje, eu esqueço tudo. Não movo um processo. Não falo com ninguém. Ela some da minha vista e todo mundo segue sua vida em paz. Houve um silêncio. Roberto deu um passo na direção do homem. Sai da minha propriedade, disse a voz baixa, perigosa. Agora, Valdemar soltou uma risada curta. Que homem cavalheiro, defendendo a dama. Mas você não entendeu, Roberto. Não é pedido, é aviso. Ou ela sai ou eu volto com a polícia. E aí não vai ser só ela que vai se dar mal. Ele colocou os óculos de volta, virou as costas e foi caminhando para o carro. Antes de entrar, olhou por cima do ombro. Você tem até amanhã de manhã. Pensa bem. Entrou no carro. O motor roncou. As rodas levantaram poeira vermelha e ele foi embora. Roberto ficou parado no terreiro, a caixa de ferramentas ainda na mão. Eu saí correndo. Corri pelo pasto, tropeçando no capim alto, o coração batendo descontrolado. Quando cheguei perto dele, ele se virou. O rosto estava duro, mas os olhos estavam cheios de raiva. Helena, eu vou embora, cortei, a voz saindo num fio. Vou embora hoje mesmo. Não vou deixar ele te prejudicar. Você não vai a lugar nenhum, disse Roberto firme. Roberto, você não entende.
Esse homem é poderoso. Ele pode fazer o que prometeu. Ele pode... Eu sei quem ele é. Roberto largou a caixa de ferramentas no chão com um baque surdo. Conheço gente como ele a vida inteira. Homem que acha que pode comprar tudo, que pode assustar todo mundo, que pode fazer o que quer, porque tem dinheiro e influência. Então você sabe que ele pode te destruir. Pode, Roberto deu de ombros. Mas não vai. Fiquei sem entender. Ele pegou minha mão. Estava quente, firme. Helena, escuta. Eu não sou o homem de deixar ninguém me ameaçar. E não sou o homem de deixar quem eu amo se ferrar sozinho. Se ele quer guerra, vai ter. Mas você não vai fugir de novo. Não dessa vez. Roberto, confia em mim. E pela primeira vez em anos, olhando nos olhos daquele homem, eu senti que podia. A noite caiu pesada. Não era uma noite comum. Era daquelas em que o ar fica parado, grosso, difícil de respirar. O céu estava carregado de nuvens escuras, baixas, que pareciam roçar no topo das árvores. Não tinha lua, não tinha estrela, só o breu e o silêncio tenso de quando a tempestade está se formando. Eu não consegui comer no jantar. Roberto tinha feito arroz, feijão, um frango assado. Botou tudo na mesa com aquele jeito cuidadoso dele, como se cada prato fosse um pedido para eu ficar. Mas a comida não descia. A garganta estava apertada demais, o estômago revirado demais. Fiquei só empurrando o arroz de um lado para o outro com o garfo, olhando para o prato, pensando no Valdemar, no jeito dele falando, no sorriso de cobra, na certeza de quem sabe que vai ganhar. Pensando nos meus filhos, no Rafael, na Ana Luísa, no que ia acontecer se o Valdemar cumprisse a ameaça. Se ele realmente fosse atrás deles, se ele usasse aquelas fotos, aqueles documentos para provar que eu era uma mãe incapaz, uma criminosa, uma vagabunda que não merecia ter os filhos de volta. Pensando no Roberto, no homem bom que tinha me acolhido, que tinha me dado comida, cama limpa, dignidade e que agora ia pagar por isso, ia perder a paz dele, talvez a terra dele, talvez a vida dele, tudo por minha culpa. Você não vai comer? A voz dele me tirou dos pensamentos. Levantei os olhos. Ele estava me encarando do outro lado da mesa. Tinha parado de comer também. O prato dele ainda estava pela metade. Não estou com fome. Menti. Helena. Ele suspirou fundo, largou o garfo. Eu sei no que você está pensando e eu estou te pedindo para não pensar. Como não pensar, Roberto? Como não pensar que eu trouxe problema para a sua vida? Que você está correndo risco por minha causa? Não é por sua causa, é por escolha minha. Mas não tinha que ser. A voz saiu mais alta do que eu queria. Você não me deve nada. A gente não se via fazia 20 anos. Você tem sua vida, sua terra, sua paz. Não precisa se meter nisso. Preciso sim. Ele levantou da cadeira, veio até o meu lado, agachou, ficou na altura dos meus olhos. Preciso, porque você é importante para mim. Sempre foi. E porque eu não vou deixar um filho da mãe desses esmagar você de novo. As lágrimas vieram. Tentei segurar, mas não deu. Eu não presto, Roberto, sussurrei. Olha para mim, olha o que eu virei. Olha como eu estou. Eu não valho o problema que vou te dar. Ele pegou minhas mãos, apertou com força. Você vale. E amanhã a gente vai resolver isso junto. Eu conheço um advogado bom, um amigo meu. A gente vai até ele, conta tudo, monta defesa. O Valdemar não é Deus. Ele pode ter dinheiro, mas ele não está acima da lei. Eu queria acreditar. Juro que queria, mas não conseguia. Porque eu já tinha visto homens como o Valdemar antes. Homens que compravam juiz, delegado, advogado. Homens que faziam a lei virar do avesso se precisassem. Homens que destruíam pobre como quem pisa em formiga. Eu preciso ir no banheiro, falei, me levantando. Roberto soltou minhas mãos devagar, preocupado. Você está bem? Estou. Só preciso de 1 minuto. Subi as escadas, entrei no banheiro, tranquei a porta. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta era um fantasma. Magra, pálida, olhos fundos, cabelo sem vida. Era a mulher que o mundo tinha esmagado. A mulher que não tinha mais nada para perder, exceto o Roberto. E eu não ia deixar ele se ferrar por minha causa. Esperei até meia-noite. Ouvi quando o Roberto subiu, entrou no quarto dele, fechou a porta. Ouvi quando a luz apagou. Ouvi quando a casa inteira mergulhou no silêncio. Esperei mais meia hora.
só para ter certeza. Então me levantei da cama. Vesti a roupa simples que ele tinha me dado. Calcei as botinas velhas, peguei um casaco fino que estava pendurado no armário. Não levei nada além disso. Não tinha nada meu ali mesmo. Desci as escadas sem fazer barulho. Cada degrau parecia gritar na madeira velha. Mas o Roberto não acordou. Cheguei na cozinha, peguei um pedaço de papel e uma caneta que estavam em cima da mesa. Escrevi: Roberto, desculpa. Não posso deixar você se prejudicar por minha causa. Você é um homem bom, merece coisa melhor do que eu. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer. Helena, deixei o papel bem visível no meio da mesa. Abri a porta da frente devagar. A noite me engoliu de uma vez. O vento tinha levantado. Soprava forte, trazendo cheiro de chuva. Trovões roncavam ao longe. Relâmpagos rasgavam o céu de vez em quando, iluminando tudo por um segundo antes de mergulhar no breu de novo. Desci os degraus da varanda e saí andando. Não sabia direito para onde ir. Só sabia que precisava sumir, voltar para a cabana, pegar minhas coisas, desaparecer de novo, ir para algum lugar onde o Valdemar não pudesse me encontrar, onde o Roberto não pudesse me procurar. A estrada de terra estava escura, cheia de buracos. Tropecei 2, 3 vezes, mas continuei andando. O vento soprava cada vez mais forte. As árvores balançavam feito loucas. As primeiras gotas começaram a cair, pingos grossos, pesados, que batiam na pele e deixavam mancha na roupa. Em minutos virou tempestade. Chuva forte, violenta, que cegava. Raios caindo perto. Trovões estrondosos que faziam o chão tremer. A estrada virou lama. Escorreguei, caí de joelhos, levantei. A roupa grudou no corpo, o cabelo grudou no rosto. O frio cortava até os ossos, mas eu não parei. Continuei andando, tropeçando, caindo, levantando, porque era isso que eu sabia fazer. Fugir, sempre fugir. Até que ouvi cascos. Cascos de cavalo batendo na lama, vindo rápido, vindo atrás de mim. Parei, virei, um relâmpago iluminou tudo, e lá estava ele. Roberto no cavalo, sem chapéu, encharcado, o rosto duro de raiva e desespero. Ele puxou as rédeas. O cavalo parou a poucos metros. Helena, o grito dele cortou o barulho da chuva. Dei um passo para trás. Vai embora, Roberto. Deixa eu ir. Não. Ele desceu do cavalo num pulo. Veio na minha direção, furioso, molhado, tremendo de raiva ou de frio. Eu não sabia. Você acha que eu vou deixar você fugir de novo? Acha que eu vou deixar você sumir? Eu estou fazendo isso por você, gritei de volta, a chuva lavando as lágrimas. Eu estou te protegendo. Protegendo? Ele parou na minha frente, ofegante. Você está fugindo de novo, igual você fugiu de mim 20 anos atrás. Igual você fugiu de todo mundo, igual você fugiu da vida. Aquilo me atingiu como um tapa. Eu não tive escolha. Minha voz saiu em desespero. Eu nunca tive escolha. Teve sim. Ele segurou meus ombros com força. Você sempre teve escolha, Helena. Mas toda vez você escolhe o caminho mais fácil. Fugir, sumir, carregar tudo sozinha, porque você acha que não merece ajuda, que não merece amor, que não merece viver. É verdade. A confissão saiu rasgada, dolorida. Eu não mereço. Eu falhei como esposa, falhei como mãe. Mandei meus filhos embora porque não consegui cuidar deles. Morei num buraco fedorento. Sobrevivi de caridade. Olha para mim, Roberto. Olha, eu não presto. Eu sou um lixo. Não é. Ele me sacudiu, os olhos ardendo. Você não é lixo. Você é uma mulher que passou por inferno, que sofreu mais do que devia, que perdeu tudo, mas que ainda está de pé, ainda está lutando, ainda está aqui. E isso vale mais do que qualquer coisa. As pernas cederam. Desabei no chão, na lama, soluçando. Eu não aguento mais, Roberto. Chorei, a voz sumindo na chuva. Eu não aguento mais carregar isso. Eu não aguento mais viver com essa culpa, com essa vergonha, com esse vazio. Ele ajoelhou na minha frente, pegou meu rosto com as 2 mãos, me obrigou a olhar nos olhos dele. Então para de carregar sozinha, disse baixo, firme. Me deixa ajudar, me deixa ficar do seu lado. Me deixa dividir o peso, porque eu não vou embora, Helena. Não dessa vez. Você pode fugir para o fim do mundo, mas eu vou atrás, porque eu te amo. Sempre amei e vou continuar amando até o dia que eu morrer.
O trovão rasgou o céu, o relâmpago iluminou o rosto dele, molhado, cansado, decidido. E foi aí que eu entendi. Ele não estava ali por pena, não estava ali por dívida, não estava ali porque eu merecia. Ele estava ali porque ele me escolheu. E pela primeira vez na vida, eu tinha que escolher também. Escolher fugir de novo ou escolher ficar. Escolher o medo ou escolher a coragem. Escolher morrer aos poucos ou escolher viver mesmo machucada. Respirei fundo. A chuva lavava meu rosto, o frio cortava, mas alguma coisa dentro de mim, pequena, frágil, que eu achava que tinha morrido, começou a se mexer de novo. Eu tenho medo, sussurrei. Eu sei, disse ele, mas estou aqui e não vou deixar você cair. Fechei os olhos. E então, pela primeira vez em 3 anos, fiz a escolha certa. Eu fico, disse, eu fico. Ele me puxou para um abraço apertado, molhado, desesperado. Um abraço de quem quase perdeu e conseguiu segurar no último segundo. E ali, debaixo da tempestade, na lama, no meio da estrada, eu finalmente parei de fugir. A manhã amanheceu lavada. A tempestade tinha passado durante a madrugada, levando consigo o calor sufocante, a poeira, o peso do ar. O céu era de um azul límpido, sem nenhuma nuvem. O sol nascia devagar, pintando tudo de dourado. Os passarinhos cantavam nos galhos molhados. O cheiro de terra molhada subia do chão, forte, vivo. Eu acordei na cama do Roberto. Não tinha acontecido nada. Ele tinha me trazido de volta encharcada, tremendo de frio e de cansaço emocional. Me deu roupa seca, me cobriu com cobertor, ficou sentado numa cadeira do lado da cama até eu dormir. Quando acordei, ele não estava mais ali, mas o cobertor ainda estava quentinho onde ele tinha sentado. Levantei devagar. O corpo doía. As pernas doíam de tanto andar na chuva. A cabeça latejava, mas tinha algo diferente. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente caído dos ombros. Desci para a cozinha. Roberto estava lá fazendo café. Quando me viu, parou o que estava fazendo e veio até mim. Como você está? Cansada, mas melhor. Ele assentiu, um meio sorriso nos lábios. Bom, porque hoje vai ser um dia longo. O Valdemar vai voltar. Eu sei. Roberto serviu 2 xícaras de café e sentou comigo na mesa. Mas dessa vez, a gente vai estar preparado. Como? Ele puxou um papel dobrado do bolso da camisa, abriu e colocou na minha frente. Era uma cópia de escritura. A escritura da terra onde a cabana ficava. Consegui isso ontem à noite antes de dormir. Liguei para um conhecido no cartório, pedi um favor. Ele me mandou por mensagem e eu imprimi. Olhei para o papel confusa. Não entendo. A terra onde você morava não é do Valdemar. Nunca foi. Os olhos do Roberto brilharam. É de um senhor chamado Sebastião Oliveira. Ele mora em Curitiba faz 15 anos. Herdou essas terras do pai, mas nunca veio aqui, nunca vendeu, nunca alugou. A terra está abandonada. E o Valdemar, ao que parece, estava usando ela como se fosse dele. Meu coração começou a bater mais rápido. Então ele mentiu e cometeu um crime. Apropriação indébita de propriedade alheia. Isso é grave, Helena. Muito grave. Mas e as fotos, os documentos, as ameaças? Blefe, tudo blefe. Ele estava te assustando porque sabia que você não ia procurar ajuda, que você ia fugir, que você ia desaparecer de novo. Roberto pegou minha mão. Mas não vai, porque dessa vez você não está sozinha. Engoli em seco. O que a gente vai fazer? Ele olhou para o relógio na parede. Ele disse que voltava hoje de manhã. Deve chegar daqui a pouco. E quando chegar, a gente vai dar o troco. O Valdemar chegou às 9 da manhã. Mesmo carro preto, mesmos óculos escuros, mesmo terno impecável. Mas dessa vez ele não veio sozinho. Trouxe 2 homens com ele, grandalhões, do tipo que não precisa falar muito. Só fica ali parado, intimidando com o tamanho. Eu estava na varanda, ao lado do Roberto. Meu coração batia descompassado, mas eu não saí de perto dele. Tinha prometido ficar, tinha prometido não fugir. Valdemar saiu do carro com calma, tirou os óculos, colocou no bolso do paletó. Olhou para mim com aquele sorriso de quem já ganhou. Bom dia, disse educado demais. Vim buscar a resposta. A resposta é não, disse Roberto firme. Ela fica. O sorriso do Valdemar ficou maior, mas ficou frio também.
Entendo. Então o senhor escolheu o caminho difícil. Ele fez um gesto para os capangas. Rapazes, chamem a polícia. Vamos fazer uma denúncia formal. Invasão de propriedade, abandono de incapaz, resistência à ordem judicial. Ordem judicial de quem? Cortou Roberto. Valdemar parou, franziu a testa. Como que ordem judicial? Cadê o papel? Cadê o mandado? Cadê o juiz que assinou? Não preciso de papel para denunciar um crime. Precisa, sim. Roberto desceu os degraus da varanda devagar. Principalmente quando o criminoso é você. O silêncio caiu no terreiro como uma pedra. Valdemar ficou parado, o sorriso sumindo do rosto. Do que você está falando? Roberto tirou a cópia da escritura do bolso, desdobrou com calma e mostrou. Essa terra onde a Helena morava não é sua. Nunca foi. É do Sebastião Oliveira. E você sabe muito bem disso. Você estava usando uma propriedade que não te pertence, estava se passando por dono. Estava ameaçando gente com base numa mentira. A expressão do Valdemar mudou. O rosto endureceu, os olhos ficaram gelados. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Roberto deu mais um passo. Estou mexendo com um homem que acha que pode intimidar quem é mais fraco, que acha que pode usar o medo para conseguir o que quer, que acha que está acima da lei. Eu posso acabar com você, disse Valdemar baixo, ameaçador. Pode tentar. Roberto cruzou os braços, mas vai ter que explicar para a polícia, para o juiz e para o Sebastião Oliveira o que você estava fazendo com a terra dele. E vai ter que explicar também porque tentou chantagear uma mulher, viúva que não tinha cometido crime nenhum. Valdemar ficou em silêncio por um longo momento. Os olhos dele iam de Roberto para mim, para a escritura, de volta para Roberto, calculando, medindo, procurando uma saída. Não achou. Isso não vai ficar assim, disse a voz saindo seca. Espero que não. Roberto não desviou o olhar, porque se eu souber que você chegou perto dela de novo, se eu souber que você tentou ameaçar ela ou qualquer outra pessoa, eu vou pessoalmente levar essa escritura para o promotor e vou contar tudinho, com detalhes. Valdemar travou os dentes. O maxilar ficou duro. Por um instante, eu achei que ele ia explodir, que ia mandar os capangas avançarem, que ia tentar alguma coisa. Mas ele não fez nada, porque pela primeira vez alguém tinha enfrentado ele, e ele não sabia como reagir. Virou as costas, caminhou de volta para o carro com passos duros, pesados. Os capangas o seguiram, confusos. Entraram no carro. Antes de ligar o motor, Valdemar abaixou o vidro e me olhou. Você teve sorte dessa vez, disse. Mas sorte não dura para sempre. O vidro subiu. O carro saiu em disparada, levantando poeira vermelha. E aí ele sumiu na curva da estrada. Fiquei parada, sem acreditar. Tinha acabado. Realmente tinha acabado. Roberto subiu os degraus da varanda, parou do meu lado, pegou minha mão. Acabou, disse baixo. Ele não volta mais. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Pela primeira vez em 3 anos, eu não tinha mais medo. Passamos o resto do dia em silêncio. Não era um silêncio pesado. Era um silêncio de quem finalmente pode respirar, de quem finalmente pode descansar. À tarde, Roberto me levou para dar uma volta pela propriedade. Mostrou o curral, o galinheiro, a horta. Mostrou o lugar onde o pai dele tinha plantado a primeira árvore. Mostrou o riacho nos fundos onde ele pescava quando era menino. Mostrou a vista lá do alto do morro, de onde dava para ver a cidade pequena ao longe. Os telhados vermelhos, a igreja branca no centro. É bonito, disse. Ele ficou parado ao meu lado, olhando o horizonte. E pode ser seu também, se você quiser. Olhei para ele. Roberto, não precisa responder agora. Ele sorriu de leve. Só pensa. Pensa se você quer recomeçar aqui comigo. Não por obrigação, não por dívida, mas porque você quer. Fiquei calada, porque a resposta já estava no meu coração. Só precisava de coragem para dizer em voz alta. E as crianças? Perguntei baixo. A gente busca elas. Ele se virou para mim. Quando você estiver pronta. Quando se sentir segura, a gente vai lá, conversa com sua irmã, com a madrinha, traz elas de volta e reconstrói essa família. Você faria isso por mim? Faria. Ele pegou minhas mãos. Porque eu te amo, Helena. Amo a mulher que você é, a mulher que você foi, a mulher que você ainda vai ser.
e quero construir uma vida com você. Uma vida de verdade, com amor, com respeito, com dignidade. Fechei os olhos, respirei fundo. E quando abri os olhos de novo, eu sabia a resposta. Eu quero, disse. Eu quero ficar. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto inteiro. E ali, naquele pôr do sol dourado, no alto do morro, eu senti pela primeira vez que a vida ainda valia a pena, que ainda tinha futuro, que ainda tinha esperança. 3 meses depois, a cabana continuava lá, no mesmo lugar. Esquecida, abandonada, mas diferente. Eu e o Roberto tínhamos voltado algumas vezes. Não para morar, para consertar, para transformar, para dar um fim digno àquele lugar que tinha sido meu inferno e, de certo modo, minha salvação. Trocamos o telhado, colocamos telhas novas, sem furos, sem goteiras. Consertamos as janelas, pusemos vidro de verdade. Vidro que deixava a luz entrar, mas não deixava o frio passar. Arrancamos o colchão podre e queimamos. Lixamos o chão de cimento rachado. Pintamos as paredes de um branco limpo. Claro, não era uma casa grande. Não era uma casa rica, mas era uma casa digna. E mais importante, não era mais um lugar de vergonha. Hoje, de pé na frente dela, com o sol da tarde batendo no rosto, eu senti uma coisa estranha. Não era saudade, não era arrependimento. Era aceitação, era paz. Roberto estava ao meu lado em silêncio. Ele entendia. Sempre entendia. É estranho, falei baixo, ver ela assim limpa, arrumada, como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido. Aconteceu, disse ele, mas acabou. Isso é o que importa, assenti. Tinha razão. Olhei para a estrada de terra. Daqui a pouco eles iam chegar. O coração apertou só de pensar. Você está nervosa? Perguntou Roberto. Muito. Eles vão entender. E se não entenderem? E se eles me odiarem? E se... Helena. Ele pegou o meu rosto com as 2 mãos. Me obrigou a olhar nos olhos dele. Eles são seus filhos. Eles te amam. Sempre amaram. Só não sabiam como te ajudar. Mas agora você está diferente, está inteira de novo. E eles vão ver isso. Respirei fundo, tentei acreditar. E foi aí que eu ouvi o barulho de motor subindo a estrada. Meu estômago revirou. Um carro apareceu na curva. Não era o carro do Valdemar. Era um carro simples, branco, velho, dirigido pela minha irmã, a Beatriz. O carro parou no terreiro. A porta traseira se abriu. Então eu vi. O Rafael tinha crescido muito. Não era mais o menino pequeno que eu tinha mandado embora. Era um rapaz de 12 anos, magro, alto, com o rosto do pai. Ele saiu do carro devagar, olhando em volta, como se não acreditasse que estava ali. A outra porta se abriu. A Ana Luísa, 9 anos agora. Cabelo comprido, preso num rabo de cavalo. Vestido simples, florido. Ela segurava a mão da madrinha, a dona Teresa, mas os olhos dela estavam fixos em mim. Fiquei parada, sem saber o que fazer. Queria correr, queria gritar. Queria abraçar os dois e nunca mais soltar. Mas fiquei só ali, parada, com medo de que se eu me mexesse tudo ia sumir, que era só um sonho, que eu ia acordar de novo naquela cabana podre, sozinha, sem ninguém. Foi o Rafael que deu o primeiro passo. Ele veio andando devagar, os olhos fixos em mim. Parou a poucos metros. A voz saiu baixa, insegura. Mãe! Aquela palavra me partiu ao meio. Rafael, consegui dizer, a voz embargada. Meu filho. Ele deu mais um passo. E outro. E então correu. Correu e me abraçou com força, com desespero, como quem tinha segurado por tempo demais e finalmente podia soltar. Eu o abracei de volta, afundei o rosto no cabelo dele. Cheirava a sabonete, a limpeza, a infância. Desculpa, sussurrei chorando. Desculpa, meu filho. Desculpa por tudo. Não precisa, ele disse, a voz abafada no meu ombro. Eu sei por que você fez. Eu sempre soube. A Ana Luísa veio correndo também, se jogou nos meus braços. Os 3 ficamos ali abraçados, chorando, tremendo. Uma família quebrada, remendada, mas ainda família. Depois de um tempo longo, não sei quanto, perdi a noção, me afastei um pouco. Sequei as lágrimas deles com as costas da mão. Sorri, mesmo com o rosto molhado. Vocês cresceram tanto, disse. Estão bonitos, estão grandes. A senhora também mudou, disse Ana Luísa, olhando para mim com aqueles olhos grandes, atentos. Está diferente. Está mais feliz. Olhei para trás, para o Roberto,
que tinha ficado afastado, dando espaço. Ele sorriu de leve, um sorriso de quem sabia que tinha feito a coisa certa. Eu estou, admiti. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou feliz. Mostramos a cabana para as crianças. Eles andaram pelos cômodos pequenos, tocando nas paredes limpas, olhando para as janelas com vidro, para o telhado sem buracos. A Ana Luísa parou na frente do lugar onde o colchão velho costumava ficar. Era aqui que a gente dormia? Perguntou baixo. Era, respondi. Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou para mim. Deve ter sido muito difícil, né, mãe? A sinceridade na voz dela me quebrou. Foi, admiti, mas vocês me deram força. Mesmo longe, mesmo sem saber. Saber que vocês estavam bem, que estavam seguros, me dava razão para continuar. Rafael se aproximou. A gente não estava bem, disse, a voz saindo firme. A gente estava com saudade. Toda noite a gente rezava para a senhora voltar, para a gente ser família de novo. As lágrimas voltaram, mas eram lágrimas boas, lágrimas de cura. E agora a gente vai ser, disse. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, melhor, mais forte. Roberto se aproximou, agachou na frente das crianças. Oi, disse a voz gentil. Meu nome é Roberto. Sou amigo da mãe de vocês. E se vocês toparem, se vocês quiserem, eu gostaria de ser amigo de vocês também. Rafael olhou para mim como se pedisse permissão. Assenti. Ele estendeu a mão para o Roberto. Prazer, disse, sério como homenzinho. Roberto apertou a mão dele, sorrindo. Ana Luísa foi mais direta. Deu um passo e abraçou o Roberto sem aviso. Ele ficou surpreso por um segundo, mas então abraçou de volta, com cuidado, como quem segura algo precioso. Obrigada, ela sussurrou, por cuidar da minha mãe. Roberto engoliu em seco. Os olhos dele brilharam. Eu vou sempre cuidar, prometeu. De vocês todos. À tarde, sentamos todos na varanda da casa do Roberto. Nossa casa agora. As crianças corriam no pasto rindo, brincando com os cachorros que Roberto tinha. Beatriz e a dona Teresa tinham ido embora depois do almoço, mas prometeram voltar no fim de semana. Eu e Roberto ficamos ali sentados, lado a lado, vendo os filhos correrem livres, sem medo, sem tristeza. Eles vão ficar? Perguntou Roberto. Vão, sorri, para sempre. E você? Olhei para ele, para o homem que tinha me salvado, que tinha me mostrado que ainda tinha valor, que ainda tinha vida pela frente. Eu também disse, para sempre. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus. Então amanhã a gente vai precisar de mais quarto nessa casa. Vai, ribaixo, e de mais comida na mesa. E de mais amor no coração. Disso a gente já tem de sobra. Ficamos em silêncio, ouvindo o riso das crianças. O vento balançando as árvores, os passarinhos cantando. E pela primeira vez em anos, eu não pensei no passado. Não pensei nas perdas, nas dores, nas feridas. Pensei no futuro, num casamento simples, mas verdadeiro. Numa família remendada, mas unida. Numa vida reconstruída, tijolo por tijolo, dia por dia. Pensei na cabana. Na cabana que tinha sido ruína e agora era símbolo. Símbolo de que nada está perdido para sempre, de que até o que está quebrado pode ser consertado, de que até quem caiu pode levantar. Roberto apertou minha mão. No que você está pensando? Olhei para ele e sorri. Em como a vida é estranha, como a gente pode estar no fundo do poço e de repente encontrar uma mão estendida. Como a gente pode estar perdida e de repente achar o caminho de casa. Você não estava perdida, disse ele baixo. Só estava esperando a hora certa de ser encontrada. E ele tinha razão. Eu não tinha sido salva por ele. Eu tinha sido lembrada. Lembrada de que ainda existia, de que ainda tinha valor, de que ainda merecia amor, dignidade, vida. A cabana continuava lá, na estrada velha, mas não era mais prisão. Era testemunha. Testemunha de tudo o que eu tinha sobrevivido, de tudo o que tinha superado, de tudo o que tinha me tornado. E toda vez que eu passava por ela, toda vez que via as janelas limpas, o telhado novo, as paredes pintadas, eu lembrava. Não importa quão fundo a gente cai, sempre dá para levantar, sempre dá para recomeçar, sempre dá para reconstruir. 6 meses depois, num sábado de sol forte e céu limpo, eu e Roberto casamos. Foi na igreja pequena da cidade.
Não tinha luxo, não tinha festa grande, mas tinha amor, tinha família, tinha amigos verdadeiros. As crianças carregaram as alianças. Rafael, sério, concentrado. Ana Luísa sorrindo de orelha a orelha. Quando o padre perguntou se eu aceitava o Roberto como esposo, eu não hesitei. Aceito. E quando perguntou se ele me aceitava, ele olhou nos meus olhos e disse firme: aceito, para sempre. Saímos da igreja debaixo de arroz. As crianças corriam em volta, rindo. A Beatriz chorava de alegria. A dona Teresa sorria orgulhosa. Eu, Helena, a mulher que tinha morado numa cabana em ruínas, que tinha perdido tudo, que tinha tocado o fundo do poço, eu era feliz de verdade, porque tinha aprendido que a vida não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. E que o amor verdadeiro, não é o que te salva. É o que te lembra que você sempre teve força para se salvar sozinha, mas que é mais bonito quando não precisa. Epílogo. Anos depois, quando os netos perguntavam sobre a cabana velha na estrada, agora transformada em casa de hóspedes para quem precisava de um lugar para ficar, eu contava. Contava sem vergonha, sem esconder. Contava sobre o fundo do poço, sobre a fome, sobre o medo, sobre a fuga. E contava também sobre o recomeço, sobre a coragem, sobre o amor que não desiste. Porque a vida da gente não é feita só dos dias bons. É feita dos dias ruins que a gente sobrevive, das tempestades que a gente enfrenta, das cicatrizes que a gente carrega com dignidade e das mãos, que a gente aceita segurar quando está caindo. A cabana continua lá, limpa, arrumada, de pé, como eu, como todos nós que já caímos e levantamos. Como todos nós que já fomos ruína e nos reconstruímos. Porque no fim, é isso que a gente é. Sobreviventes. E sobreviventes não desistem nunca.